O padrasto levou a mãe e os filhos de férias sem me avisar. Então eu também fui embora. Eu sou um garoto de 16 anos ainda no ensino médio. Cerca de 2 anos atrás, minha mãe se casou com meu padrasto Jake. Minha mãe tem 41 anos e Jake tem 43 anos. Meus pais nunca foram casados um com o outro. Na verdade, eles só ficaram juntos por um curto período depois da faculdade. Eles pensaram que seria apenas algo passageiro. Mas então minha mãe engravidou de mim. Ela decidiu ter o bebê. E meu pai queria fazer parte da minha vida também. Então eles encontraram uma maneira de compartilhar os cuidados comigo. Eu moro com minha mãe por um mês. E depois com meu pai no mês seguinte. E assim vai o ano todo. Eu realmente amo os meus pais. E sei que ambos desistiram de muitas coisas. Só para garantir que poderiam estar presentes na minha vida. Uma das maiores coisas que eles fizeram é que eles permaneceram morando na mesma cidade. Isso facilita para mim para me mover entre as casas deles, sem que seja um grande incômodo. Eu não sabia disso quando era mais jovem. Mas agora eu entendo que ambos passaram por grandes oportunidades de trabalho apenas para ficarem próximos um do outro e de mim. Eles fizeram tudo isso só por mim. Minha mãe até recusou vários homens que realmente gostavam dela, porque ela queria se concentrar em me criar em vez de se casar e ter que equilibrar seu trabalho, um novo marido e tudo o que vem com isso. Eu aprendi todas essas coisas com o Jake, meio que indiretamente. Ele não é o melhor padrasto, para ser honesto. E minha mãe tem me contado todas essas coisas porque ela quer que eu tente me dar bem com o Jake. Ela acha que, como ela fez todos esses sacrifícios por mim, eu deveria ser capaz de fazer um pequeno esforço para aceitá-lo. Mas é difícil porque não é como se eu pedisse para ela fazer esses sacrifícios por mim. Ela poderia ter feito escolhas diferentes, como não me ter ou deixar meu pai me criar sozinho. Mas de qualquer forma eu nunca discuti com ela sobre isso, porque eu a amo e quero que ela seja feliz. Então eu estava pronto para aceitar o Jake, mesmo que ele não fosse uma pessoa muito legal. E por não ser uma pessoa legal, não quero dizer que ele seja rude comigo de qualquer maneira. Eu só quero dizer que ele não gosta de mim e ele não se preocupa em esconder isso. Eu não sei que tipo de homem de 42 anos tem problemas com um garoto de 16 anos, mas ele definitivamente tem. Eu não sei porque ele não gosta de mim, porque eu nunca fiz nada para irritá-lo. E na verdade, eu sempre tentei ser legal com ele, porque é assim que minha família me criou. Para ser legal com todos, mesmo quando eles mostram que não gostam de você. Ele nunca fala comigo de forma rude e nunca faz comentários sobre mim. A razão para isso é que ele não fala comigo de jeito nenhum. Ele finge que eu não existo na família e isso tem acontecido nos últimos 3 anos. Eu literalmente não faço ideia do que fiz para irritá-lo. Mas um dia ele decidiu que não ia falar comigo e ia começar a agir como se eu não estivesse lá. É a coisa mais estranha do mundo e eu não estou realmente acostumado com esse tipo de tratamento. É como se ele estivesse me dando um gelo por algo, mas eu não sei o que é. Então eu não posso nem corrigir meu comportamento porque eu nem sei qual é o problema dele comigo. Minha mãe diz que é apenas o jeito dele. Ele não tem um problema comigo, mas ele também não gosta de mim. No entanto, sinto que esse você não gosta de alguém. Deve haver pelo menos uma razão para isso, especialmente quando você tem 42 anos e a outra pessoa tem literalmente apenas 16 anos. Eu acho que tem algo a ver com a dinâmica de eu ser o primeiro filho da minha mãe ou o que quer que seja, eu nem sei. Mas o fundo da questão é que ele não gosta de mim e ele deixou isso muito claro. Antes, nós nos dávamos bem. E nas primeiras vezes que ele vinha para casa, ele interagia comigo e me fazia todo tipo de perguntas sobre minha vida, e eu era muito educado e respondia. Mas depois de uma visita ele decidiu que não ia falar comigo. Foi muito aleatório e eu não entendi por que ele fez isso. Na época, eu não questionei isso, porque pensei que talvez ele tivesse apenas esquecido de dizer oi para mim ou qualquer coisa assim. Mas então isso aconteceu tantas vezes que se tornou difícil de ignorar. Então, eu até perguntei à minha mãe se eu fiz algo para deixá-lo com raiva, porque ele estava agindo como se eu não estivesse na casa e ele virava o rosto toda vez que eu entrava na sala de estar ou qualquer sala em que ele estava. E ela não me disse nada sobre isso. Ela apenas disse que ele estava tentando entender o fato de que agora ele teria que lidar comigo estando lá o tempo todo, e talvez ele simplesmente não estivesse acostumado com isso, porque antes disso ele só namorou mulheres que não tinham filhos. Achei difícil de acreditar, porque ele mesmo tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos, um tinha 15 e o outro tinha 12.
A mãe deles faleceu em um acidente após o nascimento do irmão mais novo. Também não era verdade que eu estaria lá o tempo todo, porque, como mencionei acima, eu costumava ir para a casa do meu pai para viver com ele todo mês. Mas de qualquer forma alguns meses se passaram assim e eventualmente eu simplesmente aceitei o fato de que era assim que ele era e que ele não ia mais falar comigo. Depois de um ano de relacionamento, ele pediu minha mãe em casamento e eles se casaram alguns meses depois. Depois do casamento deles, Jake se mudou para casa com seus filhos. Antes disso, eu só tinha encontrado os filhos dele algumas vezes e mesmo eles foram ensinados pelo pai a não falar comigo. Era tão louco e eu nem sei como aguentei isso por tanto tempo. Por anos, na verdade. Antes de se casar, Jake e minha mãe viviam separados porque a mãe de Jake estava muito doente e ela morava com eles. Mas depois que eles se casaram, ele decidiu levá-la para morar com a irmã para que ela pudesse cuidar dela e ele se mudou com minha mãe para nossa casa com seus filhos. Eu não sei se algum de vocês já experimentou isso. Mas realmente não é fácil viver na mesma casa com um monte de pessoas que não falam com você e fingem que você nem existe. Mas eu tive que aguentar isso e me fez sentir muito mal porque eu me sentia como se fosse um criminoso de algum tipo, julgando pela forma como eles me tratavam. A pior parte era que eu nunca descobri o que fiz de errado em primeiro lugar. Eu ainda não tenho ideia, mas pelo menos não estou mais morando com eles, então isso não importa. De qualquer forma, os anos passaram e o comportamento deles não mudou. Mesmo que eu tenha me acostumado, eu já estava acostumado com Jake não falando comigo sempre que ele vinha visitar minha mãe, o que era bastante frequente e depois que eles se casaram, eu me acostumei com ele e seus filhos vivendo na mesma casa comigo e não falando comigo. Toda vez que eu ia para a casa da minha mãe, eu tinha que me preparar mentalmente para falar apenas com minha mãe pelas próximas semanas. Ela era a única pessoa que falava comigo naquela casa e todo mundo fingia que eu não estava lá. Como se eu fosse invisível. Era doloroso. Mas eu queria passar um tempo com minha mãe, então eu tive que lidar com isso porque eu sabia que ela não ia falar com Jake sobre isso. Confie em mim, eu tentei convencê-la inúmeras vezes a falar com ele sobre isso e chegar ao fundo disso ou pelo menos tentar resolver isso. Mas ela me disse que já tinha falado com ele sobre isso e havia alguns motivos pessoais que ela não podia revelar para mim. Por isso ele se recusava a reconhecer minha existência na casa. E ela não podia fazer nada sobre isso porque ela entendia de onde ele estava vindo e ela também entendia porque eu me sentia mal com isso. Mas eu só tinha que engolir e lidar com isso. Se eu tentasse argumentar com ela e defender a mim mesmo, ela ficaria toda emocionada e me dizia que eu estava sendo ingrato porque eu estava ignorando o fato de que ela fez tantos sacrifícios por mim. Então eu certamente poderia dar um passe para Jake pelo jeito que ele me tratava e lidar com isso por causa dela. Eu queria brigar com ela, mas eu não queria ferir os sentimentos dela. Eu nunca contei ao meu pai sobre nada disso porque eu sabia que se ele descobrisse sobre isso, ele ficaria muito chateado e definitivamente arrastaria minha mãe por isso. Eles eram pessoas muito diferentes e tinham ideias muito diferentes sobre como me criar. Então eles continuavam tendo pequenas discussões e brigas. Mas eu sabia que algo tão grande assim provavelmente levaria meu pai a solicitar a custódia completa ou algo extremo. Eu não queria criar drama, então eu evitei contar a ele e fingi que tudo estava bem com minha mãe e sua nova família. Jake e minha mãe estavam juntos há um ano antes de se casarem e já faz 2 anos desde que eles estão morando juntos. Então eu tenho suportado esse tipo de comportamento por 3 anos agora e eu fui empurrado ao meu limite e esticado muito fino. Recentemente, o que aconteceu foi o que realmente me empurrou para fora do limite e eu decidi que eu não ia mais aguentar isso. Mês passado, eu estava supostamente passando o mês na casa da minha mãe e como de costume, Jake e seus filhos estavam me ignorando. Eu já estava passando por uma fase difícil porque eu estava brigando com alguns amigos da escola e eu realmente não estava em um bom estado mental na época. Então, cerca de 2 semanas atrás, quando eu acordei uma manhã e percebi que a casa estava absolutamente vazia, eu comecei a perder a cabeça por causa disso. Mesmo até a noite anterior, tudo estava normal ou tão normal quanto pode ser na casa da minha mãe. Eles estavam todos conversando entre si e me ignorando. Mas não houve menção de que eles estavam indo a lugar nenhum. Naquela época, mas quando eu acordei na manhã seguinte, eu vi que a casa estava vazia e imediatamente liguei para minha mãe para perguntar sobre isso. Eu não tinha ideia de onde eles estavam, mas felizmente minha mãe atendeu a ligação. Quando perguntei o que eles estavam planejando, ela me disse que ela, Jake e as crianças estavam saindo em uma pequena viagem por uma semana e me pediu para ficar em casa e cuidar dela.
Estou de férias de verão agora, então eu não tenho escola e realmente não preciso ir a lugar nenhum. Mas eu não acho apropriado me deixar em casa sozinho e esperar que eu atue como um cão de guarda. Eu não estava a bordo com esse plano e eu disse à minha mãe que eu não estava pronto para ficar em casa o dia todo e cuidar da casa se ela queria algo assim. Ela provavelmente deveria ter aumentado a segurança em sua casa em vez de me enganar para ficar em casa. Eu também estava muito chateado porque eles nem me contaram sobre o plano deles de sair em uma viagem de carro e me deixaram em casa sozinho. Eles nem tiveram a cortesia de me informar sobre isso com antecedência para que eu pudesse decidir por mim mesmo se eu queria fazer isso ou não. Eu provavelmente teria dito sim, porque como um garoto do ensino médio, não há literalmente nada mais que queremos do que uma casa vazia só para nós mesmos. Eu provavelmente teria convidado alguns amigos e aproveitado alguns dias. Mas eu estava tão chateado que nem me senti como fazer isso porque minha mãe estava me tratando mal e isso me fez sentir muito mal. Eu também estava brigando com meus amigos, então eu realmente não tinha ninguém para convidar na época e eu estava apenas passando por um momento geral ruim. E eu disse à minha mãe que ela precisava me pedir desculpas por fazer isso e eu poderia entender que Jake não gostava de falar comigo. Mas o mínimo que eles poderiam fazer era pelo menos me dizer que eles estavam saindo em algum lugar antes de sair. Não era muito legal simplesmente acordar uma manhã e perceber que você estava completamente sozinho. Ela me disse que eu estava fazendo um grande caso disso e que eu precisava superar isso. Ela nem esperou eu responder, ela apenas desligou a ligação. Quando tentei ligar de volta para ela, ela não atendeu e me mandou uma mensagem dizendo que estava tentando aproveitar a viagem e que falaria comigo quando estivesse no hotel. Eu estava tão chateado com tudo que decidi sair. Eu sabia que isso significaria que a casa ficaria completamente vazia, mas eu não me importava. Eu tentei ligar para minha mãe depois disso para informá-la de que eu estava saindo, mas ela não atendeu minha ligação e tudo foi direto para a caixa postal. Então eu tranquei a casa e deixei as chaves da casa debaixo de um vaso de plantas, que minha mãe geralmente faz quando sai. E então fui para a casa do meu pai para viver com ele. Quando cheguei lá, ele ficou surpreso em me ver de volta tão cedo porque ele esperava que eu voltasse depois de uma semana, já que eu deveria estar morando com minha mãe até o final do mês. Mas eu já tinha tido o suficiente, então voltei para ele. E acabei contando tudo a ele. Contei tudo sobre Jake e seu comportamento ridículo comigo e como ele até ensinou seus filhos a não falarem comigo. Eu senti como se tivesse feito algo errado, mas eu nem sabia o que estava me irritando. Então eu contei a ele como minha mãe não queria falar com ele sobre isso e apenas deixava tudo continuar como estava, não importando o quanto isso me machucasse. A desculpa dela para isso era que ela acreditava que ele tinha suas razões pessoais e elas eram válidas, mas ela nem estava disposta a me contar quais eram essas razões para que eu pudesse entender o que estava acontecendo ao meu redor. Eu aguentei isso por tempo suficiente apenas por causa da minha mãe. Eu queria que ela fosse feliz e ela continuava me lembrando que ela fez tantos sacrifícios por mim na vida dela, então eu poderia fazer isso por ela. Mas isso estava ficando muito difícil de suportar. Eu não ia tolerar mais isso e eu estava cansado. Eu tive que contar ao meu pai sobre isso porque ele merecia saber o que minha mãe estava me fazendo passar e talvez ele pudesse fazer algo sobre a situação. Eu estava tão cansado de ser tratado assim, mesmo quando eu não fiz nada para irritar ninguém e sempre tentei ser gentil e compassivo com todos. Eu contei a ele como minha mãe me deixou em casa sozinho sem nem me dizer que ela, seu marido e os filhos estavam saindo e ela só esperava que eu concordasse em cuidar da casa e garantir que tudo estivesse em seu lugar e viver sozinho na próxima semana, só porque ela queria fazer uma viagem. Esse não era nem meu maior problema. Meu problema com isso era que ela nem pensou que era importante me contar sobre isso. Quando tentei falar com ela, ela continuava desligando e recusando minhas ligações como se eu não fosse importante para ela. Ela realmente passou dos limites e eu não podia aguentar mais isso. Depois que terminei de contar ao meu pai sobre tudo isso, eu comecei a chorar porque eu não percebi o quanto tudo isso estava pesando sobre mim nos últimos anos. Eu tinha uma relação normal com minha mãe antes disso, mas depois que ela começou a namorar Jake, tudo mudou e nada mais foi o mesmo. Eu sentia que era insignificante para ela e foi muito difícil para mim aceitar isso. Depois de desabafar com meu pai sobre tudo isso, ele só me disse uma coisa e foi que ele ia cuidar de tudo para mim agora. Ele obviamente estava muito chateado, mas o que ele tinha a dizer para minha mãe, ele não disse nada para mim. Ele apenas me disse que ele estava muito feliz por eu ter compartilhado isso com ele e agora estava tudo fora do meu peito.
Ele me disse que eu ia morar com ele e se eu quisesse voltar para minha mãe, essa era minha escolha, mas ele não sugeriria fazer isso de qualquer maneira. Eu estava morando com ele e eu não tentei ligar para minha mãe depois daquele dia. E a parte engraçada era que ela não tentou ligar para mim. Tampouco o mínimo que ela poderia ter feito era tentar manter contato com seu filho que ela deixou em casa completamente sozinho enquanto ela viajava com sua nova família. Eu estava realmente emocionalmente magoado com o que ela estava fazendo. Mas depois de falar com meu pai, eu estava me sentindo consideravelmente mais leve. E eu decidi que não ia deixar isso me incomodar mais. Por cerca de 5 dias, não tivemos contato e então, quando ela finalmente me ligou, eu pensei que seria para me verificar. Mas quando atendi a ligação, ela estava gritando comigo no topo de seus pulmões. Demorei alguns segundos para perceber que ela estava gritando comigo porque eu deixei a casa e eles tinham sido roubados. Aparentemente, muitas coisas que eles deixaram na casa agora estavam desaparecidas, incluindo a televisão e alguns outros itens caros. Por alguma razão, ela estava me culpando por tudo isso. Eu não sei por que ela estava fazendo isso, porque eu tentei ligar para ela e informá-la de que eu estava saindo e eu ia ficar com meu pai. Depois que ela parou de gritar, eu disse a ela que eu não estava feliz com a maneira como ela estava me tratando e eu tentei entrar em contato com ela várias vezes depois que ela desligou, mas ela continuava recusando minhas ligações. Então ela me disse que eu poderia ter enviado uma mensagem de texto. E tão válido quanto o ponto dela era, eu disse a ela que não fiz isso de propósito, porque eu estava com raiva, pensei que era muito óbvio. E eu tinha deixado muito claro para ela que eu estava chateado, então ela não deveria ter esperado que eu ficasse. Em primeiro lugar, tivemos uma enorme briga sobre isso porque ela acreditava que eu deveria ter ficado em casa, não importava o quão bravo ou chateado eu estava, porque isso era uma questão de segurança e ela estava confiando em mim e contando comigo. Mas eu não disse a ela para fazer isso. Na verdade, eu tentei o meu melhor para deixá-la saber que eu estava saindo e eu não queria ficar em casa sozinho, mas ela desconsiderou todas as minhas ligações. Então agora ela tinha que pagar o preço por isso. Estas eram as consequências de suas ações, não minhas. Achei muito ridículo que eles estavam tentando culpar tudo isso em mim, incluindo Jake, a primeira vez que ele falou comigo nos últimos anos. E foi apenas para gritar comigo e me culpar pela minha negligência. E ele disse algumas outras coisas muito confusas, como ele sempre soube que eu seria a causa da ruína deles. Eu nem sei o que isso significa, porque nem interagimos. Eu não sei como ele chegou a essa conclusão sem nem falar comigo de qualquer maneira. Meus pais estão agora brigando porque meu pai acha que isso é culpa da minha mãe e eu também acho, mas ela acha que isso é minha culpa. E agora minha mãe está exigindo que meu pai pague pelos danos, já que ela acha que se ele está me defendendo por fazer isso, ele deve estar pronto para pagar o preço por isso. Eu não sei o que fazer agora e ela só vai desistir se eu pelo menos pedir desculpas a ela e à família dela. Eu não quero fazer isso, mas também não quero que ela continue incomodando meu pai. Sou eu o culpado por deixar a casa da minha mãe desocupada para ir morar com meu pai, porque ela e meu padrasto me deixaram em casa sozinho para fazer uma viagem com a família dele, sem nem se dar ao trabalho de me informar. Atualização 1. Já faz 2 semanas desde o incidente e muitas coisas vieram à tona desde então. Primeiro de tudo, finalmente consegui descobrir por que Jake me odiava tanto. Aparentemente, acontece que quando eles começaram a namorar, Jake pediu à minha mãe se ele poderia trazer a mãe dele para morar com eles. Minha mãe disse não porque ela não estava confortável com a ideia de eles se mudarem juntos tão cedo e definitivamente não estava de acordo com a ideia de ter sua sogra, que estava doente, para viver com ela. Ela achou que seria muito trabalho para ela e não estava disposta a isso. Mesmo que Jake tenha deixado muito claro que ela tinha uma enfermeira em tempo integral para cuidar dela e ela só precisava de pessoas por perto para suas necessidades emocionais. Minha mãe já não estava pronta para morar com Jake e ficar juntos e ela não queria a bagagem extra de ter sua sogra morando com ela. Mas em vez de ser honesta com ele, ela colocou toda a culpa em mim. E isso foi cerca de 3 meses no relacionamento deles. Eles estavam ficando bem sérios um com o outro naquele momento. Embora eu ache que foi muito cedo para eles. Mas de qualquer forma essa é a escolha da minha mãe e eu não quero comentar sobre isso. Ela basicamente mentiu para Jake e disse que estaria de acordo com ele morar com ela e trazer sua mãe e filhos para morar conosco. Mas ela não tinha certeza se era uma boa ideia por causa de mim.
Ela me fez parecer um delinquente juvenil e disse a ele que ela tinha namorado alguns homens no passado, mas todos eles foram afastados por minha causa. Aparentemente, eu aterrorizava seus namorados porque eu queria protegê-la e manter todos afastados, já que eu ainda acreditava que poderia reunir meus pais. E ela não queria partir meu coração. Ela também não queria que a mãe de Jake sofresse por minha causa, porque ela disse a ele que eu tinha muitos comentários a fazer sobre sua família. Ela disse a Jake que eu me referia à mãe dele como um fardo inútil para a família e eu disse a ela que se ela se mudasse conosco, eu garantiria que ela sofresse por isso. Algo que eu nunca diria, porque isso simplesmente não é do meu feitio. E eu sei o quão insensível é. E aparentemente eu me referia aos filhos dele como pequenos duendes malvados que iam arruinar nossa família. Obviamente. Depois disso, ele parou de interagir comigo completamente porque ele não queria nada comigo. Ele realmente acreditou na minha mãe, embora eu sempre tivesse agido de maneira muito normal com ele e ele não tinha razão para acreditar nela. Descobri isso alguns dias atrás, já que Jake estava pressionando minha mãe a me deserdar e cortar todos os laços comigo por causa do que eu fiz e achou que era sobre isso, mas ela não queria fazer isso. Então ela finalmente teve que ser honesta com ele e agora eles estão vivendo separados porque Jake não podia acreditar que ele me tratou tão mal por um monte de mentiras que minha mãe contou a ele, só porque ela tinha medo de dizer a verdade. Que era ela quem estava contra ter sua mãe doente morando com eles e não eu. Naquele e-mail, ele até mencionou que não teria problema se minha mãe tivesse sido honesta com ele e disse que ela não tinha capacidade para lidar com uma pessoa doente na casa e ele teria falado com sua irmã e garantido que eles se revezassem cuidando da mãe deles. Mas ela escolheu mentir para ele e inventou uma história tão horrível sobre mim que ele acreditou e continuou me maltratando. Ele me enviou um e-mail para se desculpar comigo por tudo que ele me fez passar e esperava que eu o perdoasse. Ainda não respondi porque eu não sei como me sentir sobre tudo isso agora e só quero manter minha cabeça limpa e não pensar nisso no momento. Mas de qualquer forma é por isso que ele me maltratou por tanto tempo e minha mãe permitiu isso. Na verdade, isso estava funcionando perfeitamente a favor dela e ela estava alimentando ele com todo tipo de mentiras sobre como eu continuava causando problemas na escola e ele nunca questionou isso, porque ele confiava cegamente nela. Nós nunca falamos. Então ele nunca descobriu que eu era na verdade um cara bastante normal e isso manteve a capa da minha mãe de ser descoberta. Ela é uma senhora distorcida, tenho que dizer isso. Meu pai agora está solicitando a custódia completa depois que descobrimos tudo isso e minha mãe está arrasada porque ela alega que nos amava e queria que fossemos uma família feliz juntos. Mas sinto muito, você não pode ter uma família feliz nos seus próprios termos e arruinar a vida de todos os outros. Atualização 2. Meu pai está solicitando a custódia completa de mim, o que já é um grande negócio por si só. Mas isso não é tudo. Jake, que é o marido atual da minha mãe, também está solicitando o divórcio dela. Eu tropecei nessa enorme bagunça porque minha mãe tem enviado desesperadamente mensagens para o meu pai. Ela está basicamente implorando para ele ter uma conversa com Jake para tentar consertar o casamento deles, porque ela alega que não pode suportar a ideia de perder todos nós. Mas, para ser honesto, estou realmente confuso sobre por que ela pensaria que qualquer um de nós quer intervir e ajudá-la. Depois de tudo que ela permitiu acontecer por tantos anos, ela ficou parada e não fez nada enquanto eu era maltratado. Pior ainda, ela era a que espalhava mentiras sobre mim para Jake, o que só alimentou sua e a antipatia da sua família por mim. É realmente de partir o coração pensar nisso, especialmente vindo da sua própria mãe. Ninguém deveria ter que passar por ser traído e rebaixado por seu próprio pai. Passei inúmeras noites tentando descobrir o que eu fiz para merecer tanta hostilidade de Jake e sua família. O que eu poderia ter feito para fazer com que eles me odiassem tanto. Mas a verdade eventualmente me atingiu. Eu não tinha feito nada. Minha mãe estava manipulando a história para se fazer parecer melhor ou talvez para manter seu casamento com Jake tranquilo do lado dela, sem qualquer consideração por como isso estava me afetando. Essa percepção foi difícil e me levou a uma decisão difícil. Decidi cortar todo o contato com ela. Bloqueei o número dela, suas redes sociais, tudo. Simplesmente não posso me sujeitar a mais nenhuma das suas enganações e manipulação. É uma decisão de partir o coração, especialmente porque, apesar de tudo, eu a amava. Eu queria que ela fosse feliz e aguentei tanta bobagem e dor por causa desse amor. Por anos, continuei pensando que a felicidade dela importava mais do que a minha. Coloquei ela em primeiro lugar, esperando que talvez, só talvez, ela começasse a me apreciar e me amar do jeito que uma mãe deveria.
Mas ficou dolorosamente claro que ela estava focada apenas na própria felicidade. É uma verdade dura, mas eu a aceitei. E então aqui estou eu, não estou mais disposto a sacrificar meu próprio bem-estar pelo dela. Não é uma mudança fácil de fazer, mas é necessário para minha própria paz e felicidade. Agora ambos estamos na mesma página, ela se concentrando na felicidade dela e eu finalmente na minha. As mesas viraram e estou pronto para seguir em frente, sem esse peso nos meus ombros. É hora de eu me colocar em primeiro lugar por uma vez. Atualização 3. Então, está em todas as notícias no meu círculo. Jake, o marido da minha mãe, entrou oficialmente com o pedido de divórcio. Literalmente, é disso que todos estão falando agora. Minha família, alguns amigos que ambos os meus pais conhecem, basicamente todo mundo. Agora minha mãe está lidando com essa coisa toda de divórcio de uma maneira bastante estranha. Em vez de talvez falar diretamente com as pessoas ou tentar resolver as coisas de forma discreta, ela está em todas as redes sociais, postando essas citações realmente tristes. É como se todos os dias houvesse uma nova postagem melancólica dela. E eu sei disso porque meus primos continuam me enviando capturas de tela das postagens dela. Acho que eles acham que eu deveria ver o que está acontecendo, ou talvez eles apenas achem tão estranho quanto eu. Não tenho certeza do que minha mãe está esperando alcançar ao compartilhar todas essas citações tristes. Talvez ela ache que vai ganhar alguma simpatia ou talvez até mudar a opinião de Jake. Mas honestamente, postar coisas tristes online não vai resolver os problemas que eles têm. Parece que ela está apenas tentando fazer as pessoas sentirem pena dela. Mas aqui está o problema. Ela desempenhou um grande papel em como tudo aconteceu. É como, há um velho ditado que se encaixa perfeitamente aqui. Você fez sua cama, agora tem que deitar nela. Isso significa que ela fez algumas escolhas, talvez não as melhores, e agora ela tem que lidar com as consequências dessas escolhas, mesmo que sejam bastante difíceis. Então, enquanto todas essas postagens podem fazer ela se sentir um pouco melhor ou ganhar alguma atenção, elas realmente não vão mudar a situação. O divórcio está acontecendo e aquelas citações tristes nas redes sociais não vão parar isso. É uma situação difícil para todos os envolvidos e é meio bagunçado ver tudo isso se desenrolar assim, especialmente de uma maneira tão pública. Atualização 4. Já faz alguns meses agora e meu pai tem oficialmente a custódia completa de mim. Minha mãe realmente tentou muito lutar pela custódia, mas com o divórcio e todo o drama que veio com isso, as coisas ficaram realmente complicadas para ela. Além disso, tínhamos muitas evidências mostrando as coisas que ela me fez passar, então, honestamente, ela realmente não tinha muita chance de ganhar o caso. O advogado dela conseguiu manter o caso em andamento por alguns meses, no entanto. Agora que meu pai tem a custódia completa, eu não preciso visitar minha mãe a menos que eu escolha. Ela ainda tem o direito de me ver às vezes, como em certos fins de semana ou feriados. É isso que significa direitos de visitação. Mas para ser honesto, eu realmente não vejo sentido nisso, porque eu nem quero falar com ela mais. Estou muito melhor, agora que estou apenas morando com meu pai. A vida tem sido muito boa. Eu também reconciliei com meus amigos, o que é ótimo. É como se eu estivesse finalmente voltando ao normal. Sabe, estou realmente ansioso para seguir em frente, de todas as coisas difíceis que aconteceram, e apenas focar nas coisas boas que estão por vir.